Fala moçada, Ricardinho aqui na área, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo. Vamos para uma aulinha cujo tema é a origem da vida. E sem mais delongas, vamos nessa. Ela está dividida em duas partes. A gente vai começar falando das disputas científicas entre as teorias da biogênese e a biogênese. E depois a gente vai para as principais hipóteses que tentam explicar aí a origem do primeiro ser vivo. Vamos começar então falando desse histórico científico, né? E a long, long time ago, galera, eu estou falando de muito tempo mesmo, a gente teve a Van Helmont, lá no século XVI, ele era um fisiologista de planta, um botânico, e ele meio que criou uma receita científica para a formação dos primeiros seres vivos. Pode parecer um pouco ridículo, gente, isso é muito distante da nossa realidade, mas realmente isso existiu. Segundo Van Helmont, as palavras dele mesmo aqui, né? Enche-se de trigo e fermento, um vaso que é fechado com uma camisa suja, de preferência de mulher. Segundo eles, a roupa da mulher tinha algo, o suor da mulher conferia fertilidade, e um fermento vindo da camisa, transformado pelo odor dos grãos, transforma em ratos o próprio trigo. Bom, pessoal, então, em outras palavras, ele considerava que um monte de roupa suja de mulher, junto com grãos de trigo num ambiente mais ou menos fechado, com o tempo aí a formar roedores, né? Isso é bem distante para a gente. Então, você tem ideia do nível que era nessa época e o quão ainda a comunidade científica considerava a hipótese da biogênese, né? De geração espontânea. Tinham outras também, tá? Tinha uma que falava que as lamas de rios e de lagos em algum momento iam originar alguns anfíbios, como sapos e pererecas. Tinha um também que tentava explicar a formação de ganso a partir de alguns animais marinhos. Então, a gente sabe que não é assim que funciona. Mas nessa época, gente, quem também sabia que não era assim como funcionava e era do meio científico, não bastava saber, tinha que tentar comprovar. E a gente tenta derrubar teorias científicas a partir de experimentações. Foi o que Francesco Redi fez quase 80, 100 anos depois. O que ele fez foi o seguinte: naquela época tinha uma galera que ainda acreditava que a carne de um cadáver que estivesse em putrefação, ela de algum momento ela ia desenvolver larvas. Então era muito comum para uma grande parte da comunidade científica acreditar que as larvas elas surgiam a partir da carne em putrefação. Francesco Redi, ele tinha certeza que não era assim que funcionava. Ele já tinha a hipótese de que ele já tinha formulado a hipótese de que moscas depositavam ovos na carne e esses ovos, de certa forma, eclodiam e as larvas utilizavam a matéria orgânica como alimento e acabavam se desenvolvendo. Então ele pensou num experimento que, de certa forma, ele conseguisse impedir que as moscas colocassem ovos nessa carne em putrefação. E aí ele teve o seu grupo teste, o seu grupo controle. No grupo controle, ele deixou o frasco aberto, e vocês conseguem perceber que as moscas tinham livre acesso, né? E no grupo teste, ele cobriu com uma cobertura de gaze, né? Uma gaze porosa e tal, os poros bem fininhos. E aí o que aconteceu? No frasco aberto, as moscas conseguiam chegar, depositar os ovos e com o tempo conseguiu observar a formação de larvas. Agora, no frasco que estava fechado com a gaze, as moscas não conseguiam depositar os ovos na carne. Elas depositaram os ovos na gaze. Inclusive, em alguns experimentos, a gente desenvolveu larvas na gaze. Então, de certa forma, Francesco Redi conseguiu comprovar que, na verdade, o frasco aberto permitia que as moscas entrassem, depositassem os ovos e as larvas eram, na verdade, um estágio de um ciclo de vida desses insetos, das moscas. E ele foi um cara que meio assim, a partir da experimentação, conseguiu desvencilhar essa ideia da hipótese da biogênese. Só que aí, gente, com o desenvolvimento da microscopia, o estudo de lentes, as lentes de Leeuwenhoek, né, e o desenvolvimento da citologia, a gente começou a enxergar uma nova vida, que eram os micro-organismos. E muitos cientistas que acreditavam na biogênese e estavam quietinhos ali, a partir da experimentação de Redi,
Quando teve o surgimento dos micro-organismos, a descoberta, desculpa, eles passaram a defender que os micro-organismos obedeciam à teoria da abiogênese. E aí, gente, começou tudo de novo, só que agora no século XVIII, né? A gente tinha um pesquisador chamado John Needham, e o John Needham fez um experimento. Ele cobriu um Erlenmeyer com uma solução nutritiva, geralmente tem carboidratos nessa solução, e ele ferveu por 30 minutos. Aí ele falou assim, ó, fervi, esterilizei, e aí depois de 30 minutos ele percebeu, deixou guardadinho lá, após alguns dias via o desenvolvimento de bactérias e de micro-organismos. Bom, Spallanzani, que era um pesquisador um pouco mais cuidadoso, ele falou o seguinte, ó, na verdade, essa rolha que você utilizou, ela não permitiu que o frasco fosse hermeticamente fechado. Vamos fazer o seguinte, eu vou refazer o seu experimento, mas eu vou tomar alguns cuidados. Então, o Spallanzani, ele meio que fechou o frasco derretendo o vidro com fogo durante a esterilização. Ele deixou um tempo maior de fervura para que fosse tempo de esterilizar a solução nutritiva. E aí, ele falou o seguinte, ó, enquanto o seu experimento a gente tinha o desenvolvimento de micro-organismos, provavelmente porque você não fechou direito o frasco e não deixou o tempo de fervura adequado, você não tinha esterilizado o meio. Agora, aí acabou que Spallanzani tomou os devidos cuidados, então ele acabou colocando o frasco, tampando o frasco, na verdade ele derreteu o vidro e fechou hermeticamente, e deixou um tempo de fervura maior. E aí a gente conseguiu perceber, ele conseguiu perceber, né, que a gente não tinha, nesse caso, o desenvolvimento de micro-organismos. Minha galera, onde eu quero chegar com vocês? Eu quero que vocês entendam o seguinte aspecto. Spallanzani conseguiu comprovar, então, que a teoria da biogênese não fazia sentido a partir da experimentação de John Needham. Só que essa galera da biogênese, eles tinham um trunfo na manga, assim. Eles sempre acreditavam, em muitos casos vocês vão ver que isso vai se repetir, e John Needham usou esse trunfo. Ele falou que Spallanzani, ao ferver demais o material, ele tinha destruído a força vital. Então eles acreditavam que tinha alguma energia ali envolvida que permitia o surgimento dos seres vivos, tá? Talvez a mesma energia lá do suor, das roupas femininas. De qualquer forma, o que aconteceu foi que Spallanzani ficou sem argumentação, né? Porque ele começou a apelar para uma história de força vital. A Spallanzani até tentou, não, eu vou tirar o frasco aqui e vai desenvolver. E aí eles falavam assim, mas aí você entrou em contato com ar puro e restabeleceu a força vital. Então eles tinham esse truque na manga. Gente, essa história de pensador acreditar em abiogênese para micro-organismo, ela perdurou assim mais 100 anos mais ou menos. Só no século XIX, com os experimentos de um famoso pesquisador, que é o Louis Pasteur, sim, aquele mesmo responsável pela pasteurização. A pasteurização, gente, que é uma técnica de fervura gradual, serve para você esterilizar alguns tipos de alimento, né? O pessoal usa na esterilização de vinho, que é uma temperatura de 57 graus. Tem também do leite bovino, que fica a 62 graus por um certo período. E recebeu a técnica de pasteurização porque veio a partir dos experimentos de Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele desenvolveu uma instrumentação laboratorial. Então ele meio que ferveu uma vidraria, emborcou ela, criou uma curva, e ele passou a chamar, uma curva na forma de S, né? Algo meio sinuoso assim. E ele chamou isso de pescoço de cisne. E aí o que ele fez? Tinha uma solução nutritiva nessa vidraria. O que ele fez foi o seguinte, ele não tampou a vidraria, ele deixou ela aberta, mas com essas duas curvaturas. Pasteur já tinha uma hipótese, né? E ele sabia que essas duas curvaturas de alguma forma iam impedir que os esporos dos micro-organismos eles atravessassem pelo ar e chegassem até a solução nutritiva. Então ele criou um caminho sinuoso que dificultaria o deslocamento desses micro-organismos. E ele ferveu essa solução nutritiva até que ela fosse esterilizada. E aí ele falou assim, consegui derrubar essa hipótese da biogênese. Por quê? Porque, na verdade, vejam vocês que o frasco está aberto, então de forma alguma eu vou impedir a passagem dessa energia, né, que vocês tanto falam, que é a força vital.
mas vejam que após esse tempo de fervura, a solução nutritiva não desenvolve mais micro-organismos, né? E aí ele fala assim, mas claro, o tempo de fervura acabou destruindo a força vital. Aí ele falou assim, olha, não destruiu não. Já que isso é o que vocês acreditam, aí ele emborcou o frasco e quando parte do conteúdo da solução nutritiva se misturou com os micro-organismos da primeira curvatura, e ele voltou à posição inicial, meio que contaminou a solução nutritiva. E aí voltaram a se proliferar os micro-organismos. Então, o Pasteur se destacou no século XIX por provar definitivamente que os seres vivos só surgem a partir de outros organismos, por um mecanismo que a gente conhece que é a reprodução, né? E ele comprovou nesse experimento que o líquido fervido não tinha perdido o que ele chamou de força vital. Tudo bem, galera? Beleza. Bom, a gente vai agora diretamente para a segunda parte, que são as principais hipóteses. E eu queria começar falando para vocês uma que eu não vou trabalhar com vocês, mas é uma hipótese e a gente tem que considerar. O conhecimento científico, ele não é o conhecimento correto. Então eu não acho justo esse tipo de comentário, apesar de eu ser uma pessoa ligada à ciência. Mas existem outras formas de conhecimento. E uma outra forma de conhecimento que a gente tem, a gente respeita, é o criacionismo. E vocês já devem ter identificado uma série de religiões que comungam com o princípio criacionista, que é aquela que os indivíduos surgiram, né? A vida surgiu a partir de um planejador inteligente. É muito próximo da gente uma religião cristã, né? Então era o cristianismo, e nessa religião é muito comum a gente atribuir a um Deus, e aí tem essa questão da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas ele seria o planejador inteligente nesse caso, e aí, a partir de uma documentação religiosa, a Bíblia explicaria como que os primeiros seres vivos surgiram, né? Então tem uma série de metáforas ali, tem alguns trechos no Velho Testamento que tentam explicar. Pessoal, a gente vai respeitar o criacionismo e a gente não vai trabalhar com ele. E a gente considera que dentro da crença do criacionismo, a gente tenha também outras religiões relacionadas. Então, o pessoal lá do judaísmo, o pessoal que acredita na questão do Buda. Então, tem uma série de dogmas e religiões que fazem parte do que a gente chama de criacionismo, não é só o cristianismo. Bom, a gente vai respeitar, mas não vamos trabalhar com ela, até porque os vestibulares não tratam do criacionismo. Vamos falar um pouquinho da hipótese, essa sim, uma hipótese científica, que é a panspermia cósmica. É uma hipótese moderna, a gente chama de hipótese dos cosmozoários, e muitos pesquisadores até os dias atuais acreditam que os primeiros seres vivos eram micro-organismos ou esporos desses micro-organismos que vieram a partir de meteoritos, tá? Então existe essa hipótese, a gente considera ela não é absurda, mas assim, a gente consegue derrubar algumas coisas. O fato de que quando esse meteorito atravessa a nossa atmosfera, então meio que pega fogo e tal, poderia matar essa vida vinda dos meteoritos. E apesar dessa não ser a hipótese mais aceita, a gente já está meio que desviando para essa hipótese o fato dos primeiros compostos orgânicos terem vindo para o universo. Eu vou falar para vocês alguns probleminhas da terceira hipótese, que é a evolução gradual dos sistemas químicos, mas, de certa forma, essa panspermia cósmica ou hipótese dos cosmozoários, ela não anula a próxima que eu vou falar, tá? Ela só explica que o ser vivo surgiu em outro planeta, fora do nosso planeta, e ele veio para cá por meio de meteoritos. Mas eles acreditam, os defensores da panspermia, que a vida surgiu nessa hipótese que a gente vai mostrar, que é a da letra C, mas que isso surgiu dessa forma, mas em outro planeta. Então, uma hipótese, a panspermia, não anula a evolução gradual dos sistemas químicos. Deixa eu falar um pouquinho da terceira, e é a que a gente mais aceita, tá? Então, para o vestibular, por enquanto, é a hipótese correta, apesar que a gente tem várias lacunas nos estudos da origem da vida. Tem muita coisa que a gente não sabe explicar, como, onde. A gente só formulou uma hipótese que seja, no momento, a mais parcimoniosa. Mas a gente teve os trabalhos de Aldani e de um russo, o Oparin, e essa teoria ficou conhecida como hipótese de Oparin e Aldani, né?
Bom, o que dizia a evolução gradual dos sistemas químicos? Um rápido resumo e depois a gente vai detalhadamente. Então, segundo Oparin e Haldane, a Terra pré-biótica, antes do primeiro ser vivo, ela tinha uma atmosfera gasosa redutora, uma atmosfera redutora que tem a ausência de oxigênio e um predomínio de hidrogênio, tá? Então tinha algumas moléculas que eram ricas em hidrogênio. Isso é tipicamente de planetas gasosos, tá? Então já havia-se em outros planetas, o Mercúrio. A gente tinha em outros planetas essa condição dessa atmosfera gasosa redutora. E que a partir de algumas condições ambientais específicas, os gases dessa atmosfera reagiram-se e formaram os primeiros compostos orgânicos, aqueles monômeros biológicos, né? Aqueles resíduos, aquelas unidades. Os aminoácidos, os monossacarídeos, os nucleotídeos. E que esses compostos reagiram formando os polímeros, né? Os polímeros que são a base da formação de uma célula, e que esses polímeros se organizaram, formando estruturas individualizadas que, em algum momento, elas eram capazes de replicar sua informação, criar um mecanismo de transmissão das características às novas gerações, ou seja, um mecanismo de reprodução, e aí surgiu, sim, o primeiro ser vivo. Então, esse é meio que um resumo do que a gente vai trabalhar aqui. Tudo começou, então, a partir da reação de gases da chamada atmosfera primitiva. Vejam vocês, gente, que por mais que a gente não acredite mais, não considere a hipótese da biogênese, da geração espontânea, não tem como, né? O primeiro ser vivo, ele necessariamente foi formado a partir da matéria não viva, da matéria bruta. Então, é como se a hipótese da geração espontânea ela fosse considerada apenas para o primeiro ser vivo. E a partir dele, a única forma de desenvolvimento seria a partir de mecanismos de reprodução. Bom, vamos falar um pouquinho dessa atmosfera primitiva. Eu queria comentar com vocês, aqui é uma ilustração que fala um pouquinho dela. Então tem alguns gases que predominam nessa atmosfera, segundo a teoria de Oparin e Haldane, viu, gente? Vapor de hidrogênio, metano, vapor d'água e amônia. Esses eram os principais gases. As condições ambientais elas eram únicas, então a gente acreditava que não tinha oxigênio. Se não tinha oxigênio, não tinha camada de ozônio. E a gente tinha a radiação ultravioleta incidindo de maneira muito forte. Então a gente tinha a incidência, né, da radiação ultravioleta que inviabilizava o desenvolvimento de estruturas fora da água. Assim. Então a água era uma estrutura que bloqueava parte da radiação ultravioleta. Mas vamos deixar para falar da condição desse primeiro ser vivo depois. Além dessa radiação ultravioleta, a gente tinha as erupções vulcânicas e aqueciam muito o planeta. Então a gente tinha elevadas temperaturas devido às erupções vulcânicas, a gente tinha radiação ultravioleta e tinha meio que um ciclo da água ali, né? As chuvas torrenciais sempre estava chovendo porque aquecia a água dos oceanos pela lava vulcânica, então evaporava, depois condensava e chovia novamente. E ficava nesse ciclo. E nas chuvas a gente sabe que tem as descargas elétricas, então imagine uma condição de radiação ultravioleta, descargas elétricas de chuvas torrenciais e ainda por cima a gente ter justamente elevadas temperaturas. Então Oparin e Haldane acreditaram que essas condições ambientais extremas propiciaram que esses gases da atmosfera primitiva eles acabassem reagindo, formando compostos um pouquinho mais complexos, que seriam os aminoácidos, né? Então a gente tinha a formação também de bases nitrogenadas, de açúcares de ribose, então a gente tinha aqui a adenina, a molécula de glicose, a ribose, o aminoácido, e isso já foi repetido em laboratório e já se percebeu que esses gases em condições ambientais específicas eles podem reagir formando esses monômeros biológicos. Bom, então, qual era a condição dessa Terra pré-biótica? Então, ela tinha uma atmosfera redutora, com predomínio de hidrogênio sem oxigênio, e rica em amônia, metano, vapor de hidrogênio e vapor d'água. As condições ambientais específicas, elas eram radiação ultravioleta, então uma incidência pesada de radiação ultravioleta,
as altas temperaturas devido à atividade vulcânica e descargas elétricas daquelas chuvas torrenciais. Nós acreditamos que, com o tempo, essas duas coisas permitiram o surgimento dos primeiros monômeros biológicos, né, os primeiros aminoácidos. E esses aminoácidos permitiram a formação de outros e por aí vai. Outros compostos também orgânicos, mas a base formada foi nucleotídeo, aminoácido, um pouquinho de pentose, a base nitrogenada e a pentose, que juntamente com o grupamento fosfato formou os primeiros nucleotídeos, mas a gente tinha mais ou menos isso daí, ó, pentose, base, aminoácido, o monossacarídeo. E aí vamos lá. Esses compostos foram arrastados para os oceanos, né? E se a gente imaginar que o oceano vai recebendo lavas vulcânicas com temperaturas altíssimas, era meio que uma sopa primordial ali, né? Ele ficava borbulhando, a água evaporando, né, para depois condensar e cair de volta na forma da chuva, então ficava aquele ciclo da água. E a gente tinha também uma condição, gente, que no ambiente aquático esses aminoácidos começaram a se aglomerar, provavelmente aqueles aminoácidos de caráter apolar, e aí formaram as primeiras proteínas. Então a gente já está vendo aqui a formação de um composto orgânico um pouquinho mais complexo. Essas proteínas, elas estavam assim, uma diversidade muito grande, porque depende da sequência, da quantidade dos tipos de aminoácido, e ficavam ali naquele oceano borbulhando, e daí veio o termo sopa nutritiva ou primordial. Bom, o próximo passo, gente, é que não basta ter compostos orgânicos até de certa forma complexos, mas eu preciso individualizar as estruturas. Eu preciso que um conjunto de moléculas orgânicas ela se individualize de outras. Então, de alguma forma, teve que dar um passo a mais, que era a formação de estruturas individualizadas conhecidas como coacervados. Oparin e Haldane perceberam que, quando eles colocavam esses compostos orgânicos em meio aquático, eles tinham a formação de pequenos fragmentos de água, assim, tinham algumas lâminas de água, e que nessas lâminas de água a gente tinha alguns compostos orgânicos diferenciados no interior. Então imagine uma bolha de água ou uma cápsula de água e que dentro dessa cápsula eu mantinha uma individualização em relação à diversidade dos compostos orgânicos ali presentes. Isso se deu, pessoal, assim, imagine um mundo que eu tinha vários fragmentos de água, várias bolinhas de água, e elas tinham moléculas orgânicas diversas no seu interior. Eu comecei a individualizar aqueles conjuntos ali de compostos orgânicos. Nesse momento, a gente foi para uma etapa conhecida como coacervação, ou formação do coacervado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, imagine, né, uma lâmina mesmo, né? Meio que uma partícula de água, e dentro dessa partícula de água eu conseguia proteger alguns compostos orgânicos, e cada partícula começou a ter a sua particularidade, né? Então eram estruturas bem individuais, e por meio dessa individualização, aliás, gente, a individualização ela foi assim importantíssima. Por quê? Porque para que tenha vida e ação da seleção natural, a gente precisa de uma fonte de variabilidade. Então, se eu não tivesse uma estrutura que individualizasse, provavelmente o que eu tinha numa região eu tinha em outra, porque todo mundo ia compartilhar aquelas estruturas. Então, ao criar-se uma membrana, um fragmento de água, que era o coacervado, a gente conseguiu uma membrana de proteção, membrana de água, viu, gente? Que mantinha a diversidade dos compostos orgânicos. Primeira observação que eu vou fazer para vocês, que geralmente vem como distrator numa questão de vestibular, principalmente quem for fazer vestibular das bancas Strix e Consultec. Eu queria que vocês entendessem que não foi durante a coacervação que surgiu o primeiro ser vivo. O primeiro ser vivo não foi o primeiro coacervado, porque não bastava para mim criar uma estrutura individualizada. Eu tinha que garantir que dentro das moléculas orgânicas presentes no coacervado, eu tinha uma capaz de se replicar, de se reproduzir. Então nós acreditamos que quando esse coacervado incorporou compostos orgânicos informacionais, replicativos,
a gente teve o surgimento da primeira protocélula. E aí, gente, eu estou falando de um ácido nucleico, tá? Que é a única molécula que a gente tem capaz de se autorreplicar. Então, ficou mais ou menos assim, ó. Esses coacervados, que eram as estruturas individualizadas, no interior deles eu tinha algumas características com uma diversidade de compostos orgânicos, eles meio que evoluíram incorporando ácidos nucleicos, sempre de forma casual. E esses ácidos nucleicos primitivos, eles eram conhecidos como protogenes. Aí tinham também algumas proteínas de ação catalítica. Nós acreditamos que quando isso aqui aconteceu, coacervado com ácido nucleico e com enzima, aí sim a gente teve uma condição relacionada com o surgimento do primeiro ser vivo. Viu, pessoal? Então, foi mais ou menos assim. Deixa eu só enxugar um pouquinho aqui. Pessoal, é curioso porque tudo é adaptação, né? Então, eu preciso fechar a casa inteira por conta do barulho do meio externo. E não pode ter ventilador também, que já tem já prejudica um pouco a gravação por causa do barulho, da zoada. Então eu tive que fechar a casa inteira. E eu não tenho ar-condicionado na sala, que é onde eu fiz meio que um ambiente para gravação. O ar-condicionado é só nos quartos. E aí meio que vocês vão ver eu defumando aí ao longo das aulas, tá? Mas fiquem tranquilos, tá tudo certo. É bom que é como se eu estivesse numa sauna. Para quem está de dieta é ótimo. Dá uma suada. Bom, galera, então, mais ou menos aí eu acho que vocês entenderam que o primeiro ser vivo foi quando o coacervado, que era uma estrutura individualizada por fragmentos de água, ela tinha dentro da sua diversidade de compostos orgânicos uma molécula informacional, aí sim a gente teve o surgimento do primeiro ser vivo. Então, o primeiro ser vivo já tinha uma molécula de ácido nucleico que replicava, que permitia a ele reproduzir, tá? E na teoria mais aceita, que é a hipótese heterotrófica, a gente considera que essa primeira célula que surgiu, ela era heterotrófica, então ela não produzia seu próprio alimento, ela necessitava da oxidação, da quebra de compostos orgânicos obtidos no ambiente. E obter composto orgânico nesse ambiente não é muito difícil, né? Porque a gente estava falando da sopa primordial, então era cheio de proteína, carboidrato ali dentro, naquela água borbulhando. Então, provavelmente, os primeiros organismos que surgiram não tinham dificuldades de incorporar essas matérias orgânicas como alimento. Bom, deixa eu falar um pouquinho do experimento de Miller, porque assim, também vem como distrator em provas. Miller em nenhum momento tentou comprovar em laboratório o surgimento dos primeiros seres vivos a partir dos gases da atmosfera primitiva. Isso é falso. O que Miller ele tentou fazer foi justamente assim, já que Oparin e Haldane acreditaram que a atmosfera primitiva ela era formada por gases parecidos com as atmosferas de outros planetas que são gasosos, vamos pegar esses gases em laboratório, criar uma condição ambiental única e ver se a gente consegue formar pelo menos os primeiros aminoácidos. E foi o que ele fez. Então ele construiu uma vidraria, e aí ele tinha uma região que era a região do aquecedor. Então, colocava água. Na água tinha um ambiente que era o resfriador, então ajudava a condensar para que simulasse aquela chuva e tal. Tinha descargas elétricas dos raios e o aquecimento e a radiação. Então, ele conseguiu simular as condições ambientais da possível atmosfera primitiva. E ele percebeu, gente, que quando ele simulou dentro dessa vidraria, aqueceu, jogou descargas elétricas, depois resfriou, ele conseguiu perceber o surgimento de aminoácidos na solução aquosa. Então, de certa forma, a gente conseguiu experimentar que os gases, como vapor d'água, metano, amônia, em algumas condições especiais, eles podem sim formar os monômeros biológicos. Isso é fato, isso a gente não discute, tá? Gente, eu queria falar uma outra coisa com vocês. Sabe o que é? Eu queria conversar com vocês o seguinte, que tá tudo muito lindo, né? Então imagine, quem estava dando aula assim na década de 70, década de 80, tinha uma narrativa assim bem bacana, então estava tudo casando. Hoje em dia, a gente já tem alguns probleminhas com relação a essa hipótese. Por quê? Porque
a galera acha muito difícil que um planeta que tem essa camada terrestre tão desenvolvida como a nossa, ela tivesse uma atmosfera redutora. Então, assim, o que questiona atualmente é a presença de uma atmosfera redutora, como foi colocado por Oparin e Aldani. Nós acreditamos o seguinte, que provavelmente os primeiros monômeros biológicos vieram dos meteoritos. Lembra daquela teoria da panspermia cósmica? Que eu falei que a gente não considera que os seres vivos vieram de meteoritos? Beleza, a gente não considera que os seres vivos vieram de meteoritos. Mas atualmente a gente considera que provavelmente meteoritos trouxeram monômeros biológicos, base nitrogenada, aminoácido, monossacarídeo. Por quê? Porque a gente já tem retratos no século XX, na Austrália mesmo, de meteoritos que chegaram trazendo praticamente todos esses monômeros biológicos que a gente estudou na hipótese de Oparin. Então, já é comprovado que meteoritos, quando caem no nosso planeta, eles podem trazer aminoácidos, monossacarídeos, base nitrogenada, pentose, etc. Tá? Então, a gente meio que pega uma fusão das duas teorias ali. A gente considera que o meteorito pode ter tido um papel importante, mas não trazendo seres vivos, mas trazendo os monômeros biológicos, que eram matéria-prima para a evolução gradual dos sistemas químicos e que surgisse o primeiro ser vivo. Mas, por enquanto, eu não lembro de questão de vestibular já trazendo esse conceito atual. Então, vamos considerar a teoria de Oparin e Aldani ainda, para questões de vestibular, como sendo a hipótese mais aceita. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho da evolução do material genético, porque meio que é regra, a gente já sabe que todos os seres vivos vão precisar de um material genético. Então, o primeiro ser vivo ele já tinha um material genético. Agora, que tipo de genoma era esse? Olha, a gente acreditava que o primeiro ser vivo ele tinha um RNA como molécula informacional. Por que o RNA? Primeiro, ele é estruturalmente mais simples que o DNA, então é mais parcimonioso que, de forma casual, a gente tem a formação do RNA, que é mais simples, do que o DNA, que é uma molécula mais complexa. E vocês sabem que a replicação do DNA é o nosso próximo assunto, depois de fotossíntese. Vocês sabem que a replicação do DNA é um processo que ele é regido por uma série de enzimas. Eu tenho assim 6, 7 enzimas que participam da replicação do DNA. Então imagine eu acreditar que o primeiro ácido nucleico que veio no primeiro ser vivo era o DNA e que também casualmente, além do DNA, eu já formei todas as enzimas específicas para replicá-lo. Então não faz muito sentido. Era eu ser sortudo demais, né? Então é mais parcimonioso, é mais fácil a gente acreditar que, de forma casual, um fragmento de RNA tenha se formado e a partir dos estudos de um químico chamado de Che, a gente conseguiu perceber que o RNA tem algumas regiões que catalisavam sua própria replicação. Então, a gente sabe que o RNA ele é uma molécula autocatalítica. A replicação do RNA ela independe de uma maquinaria enzimática para acontecer. Então é muito mais fácil ter surgido RNA ao acaso e ele próprio conseguir se replicar do que depender de uma série de enzimas específicas. E o RNA também é uma molécula informacional. E a gente tem até algo que corrobora essa hipótese, né, de que o RNA foi a primeira molécula que surgiu. Até hoje, quando a gente vai replicar o DNA, a gente só consegue iniciar a replicação com fragmentos de RNA. A própria enzima, que é a DNA polimerase, ela depende de um início já replicado de RNA, que na verdade a gente chama de primer, né? Então, a presença de primers como iniciadores da replicação, na verdade é algo que corrobora atualmente o fato de RNA lá nos primórdios da vida ter sido a primeira molécula replicadora dos seres vivos. Essa região do RNA que catalisa, que tem ação enzimática, a gente chama de ribosima, tá? Então, o RNA pode ter regiões catalíticas, são as ribosimas. Inclusive, pode catalisar a formação de proteínas. E aí eles acreditavam nisso, assim, que essa molécula de RNA começou a comandar a síntese de uma série de proteínas. Vocês sabem que o RNA produz proteína por tradução. Agora imagine as ribosimas catalisando ali e tal, e formando uma diversidade proteica grande.
E só depois, a gente não sabe exatamente quando e como, mas depois de ter potencializado a diversidade na formação das proteínas, a gente teve o surgimento de uma molécula que tinha uma maior fidelidade na replicação. E aí passou a constituir o genoma dos seres vivos o DNA. O DNA é uma molécula que, por conta da sua estrutura, a sua fita dupla, ela protege as bases nitrogenadas e ela consegue replicar com uma fidelidade muito maior do que o RNA. Vamos supor, gente, vamos fazer uma analogia com os vírus. Quais vírus são menos mutagênicos, os vírus de RNA ou os vírus de DNA? É óbvio que são os de DNA. Tem vacinas antivirais que a gente toma com vírus de DNA, tipo poliomielite, que a gente não vai tomar nunca mais na vida e toma quando é criança. Então, é importante ressaltar, gente, que o DNA é uma molécula não só mais complexa, mas mais fiel, ela é mais estável durante a replicação. A Baiana de Medicina gosta muito desse termo, né? A maior estabilidade do DNA quando comparada com o RNA. De qualquer forma, eu tenho aí a evolução do genoma nos seres vivos, então nós acreditamos que o primeiro ser vivo ele tinha o RNA como molécula informacional, e aí depois o RNA potencializou a formação de uma diversidade grande de proteínas, e muitas dessas proteínas poderiam ser enzimas para catalisar fragmentos de DNA, uma molécula muito mais fiel na replicação. E até hoje a gente tem esse último sistema, né, que o DNA ele é replicado, ele é o nosso genoma. E antes de uma célula se dividir, ela replica o DNA na fase S da intérfase. E o DNA também comanda a síntese de proteínas a partir de fragmentos chamados de genes. E para formar proteína, a gente precisa do RNA como intermediário do fluxo gênico. Então, galera, essa é a evolução do genoma que a gente considera. E um outro ponto importante é a gente falar da evolução do metabolismo energético. Então, vamos focar um pouquinho na evolução dos processos metabólicos. Então, esse primeiro ser vivo, ele era heterotrófico, ele tinha RNA como material genético, mas e aí? Como é que ele se alimentava? Ele tinha um processo metabólico dele? Vamos tentar trabalhar com isso agora, tá? Então, olha só, galera. Na evolução do metabolismo, a gente acredita que o primeiro ser vivo que surgiu, ele era fermentador. Poxa, prof, sério? Os primeiros não eram autótrofos? Na hipótese heterotrófica, é meio óbvio isso, o primeiro ele era heterótrofo, ou heterotrófico. E o processo catabólico mais simples é a fermentação. Então, nós acreditamos que aquelas primeiras protocélulas, elas se alimentavam das matérias orgânicas presentes na sopa primordial, aí quebrava parcialmente essas moléculas e conseguia produzir, ter um rendimento de ATP que era capaz de realizar suas atividades. Bom, então nós acreditamos que os primeiros organismos que surgiram eram fermentadores, e vocês sabem que existe um tipo de fermentação que ela tira carbono do piruvato, ela descarboxila um fragmento da molécula de glicose, que é o piruvato. Quando ela tira carbono do piruvato, ela libera esse carbono na forma de um gás, que é o CO2. Então, nós acreditamos que na evolução do metabolismo energético, surgiram casualmente fermentadores alcoólicos que descarboxilavam o piruvato e liberavam carbono na forma de CO2. Esse CO2 começou a se acumular na atmosfera e, por processos casuais mutagênicos, a gente teve um desenvolvimento de indivíduos que criaram estruturas capazes de absorver parte da energia luminosa e utilizar para transformar em energia química e construir seus próprios compostos orgânicos. Eu estou falando dos organismos que começaram a produzir seu próprio alimento. E, pessoal, eu vou explicar para vocês por que eles tiveram vantagens. Vocês lembram da teoria malthusiana, que falava que os seres vivos cresciam numa progressão geométrica e os recursos, no caso os alimentos e outros recursos, numa progressão aritmética? Segundo a teoria malthusiana, em algum momento eu ia ter uma competição por esses recursos. E a gente pode aplicar essa teoria aqui.
Porque tinha um momento que eu tinha uma série de protocélulas, de micro-organismos, e eles, galera, se alimentando da matéria orgânica, e eles estavam meio que já competindo pelos nutrientes. Foi aí que os indivíduos, por mutações casuais, que passaram a produzir seu próprio alimento, em vez de competir com ele no ambiente, tiveram vantagens. E os primeiros seres autótrofos que faziam fotossíntese, eles não faziam a fotossíntese clássica que a gente conhece. Eles não usavam a água como doadora de hidrogênios, eles usavam o ácido sulfídrico. Então, eles iriam produzir o alimento, iam absorver parte da energia luminosa, só que eles iam eliminar enxofre como resíduo do processo. Só depois, alguns organismos que começaram a se proliferar nesse ambiente, que passaram, ao invés de usar o H2S, usar o H2O, que queira ou não queira, tem a mesma similaridade, tem uma similaridade elevada. No momento que os organismos passaram a fazer fotossíntese, usando energia luminosa, mas ao invés de usar o ácido sulfídrico, usar o H2O, a água, eles passaram a usar o hidrogênio da água para formar o carboidrato e liberavam oxigênio como resíduo. Galera, eu tentei explicar para vocês aqui a passagem dos organismos fotossintetizantes anaeróbicos, que é o que a gente chama de fotorredução, que usa enxofre, ácido sulfídrico, e passa a utilizar agora a água. Quem fazia fotossíntese anaeróbica eliminava enxofre como resíduo. Quem faz fotossíntese aeróbica, que usa água, vai liberar o oxigênio. O oxigênio, quando foi lançado como resíduo, ele passou a ser incorporado. E aí, assim, a gente não sabe exatamente o momento, mas primeiro o que aconteceu foi o seguinte. Esse oxigênio que começou a ser liberado, ele começou a ficar no oceano e reagir com íons de ferro dos oceanos, formando óxidos férricos. E a gente passou muito tempo aí com oxigênio alimentando os ferros do oceano. Só depois de esgotar os íons de ferro que esse oxigênio começou a sair para a atmosfera. E quando o oxigênio se acumulou na atmosfera, a gente teve o primeiro evento de extinção em massa da população, que é o que a gente chama de holocausto do oxigênio. O holocausto do oxigênio, ele acabou mudando um pouco o retrato da vida ali que a gente conhecia. Porque a maioria dos organismos que viviam nesse ambiente, eles eram anaeróbicos restritos. E como anaeróbicos restritos, eles, na verdade, não conseguiam sobreviver na presença do oxigênio. Então, o oxigênio, até hoje, ele é tóxico para uma série de micro-organismos, para muitas bactérias. Por isso que antigamente seus pais utilizavam água oxigenada como medicação antisséptica. Hoje em dia a gente usa mais álcool iodado. Mas, de qualquer forma, pessoal, o oxigênio meio que mudou, assim, sabe? Só ficaram vivos depois do acúmulo do oxigênio aqueles indivíduos que eram tolerantes ao oxigênio, que tinham enzimas antioxidantes, que conseguiam lidar com a presença do oxigênio, o poder de oxidação dele. E, ao mesmo tempo, esses organismos com suas enzimas, na verdade, com suas moléculas antioxidantes, muitas delas eram vitaminas, eles conseguiam usar o potencial oxidante do oxigênio para poder oxidar moléculas de glicose e liberar uma quantidade muito maior de energia do que a fermentação liberava. Então, nós acreditamos que depois que o oxigênio se acumulou na atmosfera, a pressão seletiva foi a favor dos indivíduos que conseguiam oxidar totalmente o alimento incorporado, ou seja, que conseguiam fazer o que a gente chama de respiração celular. E aí, como é que ficou a nossa ordem? Os primeiros organismos, eles fermentavam. Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Os primeiros organismos eram fermentadores. Quando casualmente passavam a degradar, a descarboxilar o piruvato, passaram a liberar CO2. O CO2 se acumulou na atmosfera e foi matéria-prima para que os primeiros organismos fotossintetizantes produzissem seu próprio alimento. Aí a gente teve a pressão seletiva favorecendo os fotossintetizantes.
e que, num determinado momento, passaram a utilizar a água como doadora de hidrogênios e passaram a eliminar oxigênio como resíduo. Esse oxigênio, após o esgotamento dos íons de ferro, passaram a se acumular na atmosfera, matando 99% da população ali, dos seres vivos existentes, evento conhecido como Holocausto do Oxigênio, e só sobreviveram aqueles que eram tolerantes ao oxigênio. E se desenvolveram em grandes quantidades aqueles que tinham compostos orgânicos antioxidantes que permitiam a eles tolerar o oxigênio, e não só isso, eles também usavam esse poder de oxidação para quebrar moléculas de carboidrato e produzir ATP, processo conhecido como respiração. Então, para a gente, a ordem ficou: os primeiros eram fermentadores, depois passaram a ser fotossintetizantes e, por último, surgiu a respiração. Tudo bem? Beleza. Galera, depois do surgimento, né, da fotossíntese, e que a gente começou a ter o acúmulo do oxigênio, o meio se tornou aeróbico, que é um meio oxidante, e isso permitiu o desenvolvimento do holocausto do oxigênio. Só depois disso, gente, que surgiu aquelas moléculas mais complexas, tá? Aí eu tô falando para vocês de colesterol, os esteroides, que são derivados do colesterol, os ácidos graxos mais complexos, porque até essa etapa a gente acreditava que tinha até lipídio, mas lipídios mais simples. Porque esses outros compostos dependem também de outros elementos. Bom, de qualquer forma, potencializou-se a produção de energia, porque aqueles tolerantes, muitos deles tinham compostos orgânicos antioxidantes que permitiam uma degradação total da molécula de glicose, então surgiram os respiradores e a pressão seletiva se orientou toda a favor dos respiradores, porque eles tinham um rendimento energético maior. Então, eles consumiam menos carboidratos para a obtenção da energia que eles necessitavam. E aí surgiu também a liberação de radical livre, né, que é uma consequência direta da respiração celular. A gente libera água oxigenada, é um tipo de radical livre, e a gente precisa de algumas vitaminas que são antioxidantes. As principais vitaminas antioxidantes é a vitamina C e a vitamina E. Então, uma é hidrossolúvel, a outra é lipossolúvel. Bom, esse oxigênio permitiu a formação da camada de ozônio, e quando eu criei aquela camada de ozônio, já que o ozônio é o O3, a grande parte da radiação ultravioleta ficou retida nessa camada. E isso permitiu que a vida saísse da água e também colonizasse o ambiente terrestre. Aí surgiram os primeiros organismos que viveram fora da água, só depois do desenvolvimento da camada de ozônio, tá certo? Bom, agora eu vou tentar explicar para vocês o surgimento das primeiras células eucarióticas, porque até agora a gente não falou de organização celular, né? Nós acreditamos o quê? Que no máximo tinha ali o ribossomo, aquela maquinaria que potencializava a produção de proteínas. Mas aí o que aconteceu, gente? Nesse meio que eu tinha uma diversidade grande de seres vivos, a gente tinha aqueles que faziam fotossíntese, aqueles que fermentavam, aqueles que respiravam. Imagine uma célula de certa forma grande, e essa célula começou a aumentar de volume, assim, e ela também começou a invaginar a membrana. A bicamada lipídica da membrana ela começou a se dobrar internamente, formando aquelas organelas membranosas que a gente conhece, né? Os retículos rugoso e liso, os retículos endoplasmáticos, o complexo de Golgi ou aparato golgiense. A própria membrana nuclear, que é a carioteca, ela veio também desse processo. Então, nós acreditamos que, de certa forma, um ancestral procarioto, ele começou a invaginar a membrana plasmática, criando as organelas membranosas e a carioteca. Depois, galera, uma linhagem dessa, que já tinha essas organelas membranosas e carioteca, envolvendo o núcleo, passou a englobar outros micro-organismos que respiravam. E aí, gente, esses micro-organismos eram muito parecidos com as bactérias púrpuras de hoje em dia. Então a gente considera que tem uma ancestralidade forte ali. E esses micro-organismos, ao invés de serem digeridos, passaram a viver em simbiose dentro dessa célula
meio que respirando para ela e para essa célula. E nós acreditamos que essa foi a hipótese que justifica o surgimento, a origem das mitocôndrias, tá? A mitocôndria tem algumas características que corroboram a hipótese, a teoria da endossimbiose sequencial. O fato dela ter dupla membrana, isso indica que talvez seja a membrana da bactéria e uma que é a de englobamento, né? A membrana do fagossomo. O fato dela ter DNA próprio, seus próprios ribossomos, se autoduplicar independente da célula. Gente, a mitocôndria ela é uma bactéria, ela é muito parecida com uma bactéria. O DNA dela é muito parecido com bactéria. Então a gente não discute isso mais não, tá? E aí, assim, uma determinada linhagem, depois de ter englobado e ter conseguido respirar por conta da presença das mitocôndrias, passou também, não satisfeita, a englobar algumas bactérias que faziam fotossíntese aeróbica. E nós acreditamos que a primeira bactéria que fazia fotossíntese aeróbica, que é aquela que libera oxigênio, foram as cianobactérias. E quando parte dessas cianobactérias passaram a viver em simbiose, fazendo fotossíntese aeróbica para essa célula que englobou, a gente acredita, nesse momento, a formação dos cloroplastos, né? Tão presentes, por exemplo, nas algas protistas e nos vegetais. Então, teve uma linhagem que se contentou apenas com o englobamento formando as mitocôndrias das bactérias púrpuras, e aí surgiram meio que protozoários, fungos, animais, e uma outra linhagem que acabou incorporando, além das mitocôndrias, os cloroplastos, permitindo o surgimento de algas protistas e de vegetais. Bom, toda essa historinha aí que eu contei para vocês, uma grande pesquisadora chamada de Lynn Margulis escreveu num livro muito famoso, né? O Planeta Simbiótico. Bom, turma, vocês já devem ter percebido um problema taxonômico aí. Quem não percebeu vai perceber agora. Então, segundo Margulis, a gente tinha o desenvolvimento da primeira célula procariótica, né, bem simples, essa que a gente estudou, e de alguma forma, esse primeiro organismo ele começou a englobar bactérias púrpuras que respiravam. E elas passaram a viver numa simbiose interna. Isso foi bom tanto para ela quanto para a célula maior, e a gente teve o surgimento das primeiras mitocôndrias. Essas linhagens elas passaram a originar justamente, turma, quem? Os fungos, os protozoários e os animais. Então, a partir desse englobamento e da origem das mitocôndrias, essas células deram origem a alguns micro-organismos que a gente conhece, né? Alguns protozoários, algumas leveduras de fungos, e depois evoluíram até para pluricelulares como os animais. Uma outra linhagem que já tinham englobado mitocôndrias, elas englobaram também cianobactérias e deram origem a cloroplastos. E aí se ramificou em outras linhagens, né? As algas protistas e as plantas. Qual é o grande problema taxonômico? Alga, protista e protozoário, eles fazem parte, gente, de um mesmo reino, que é o reino protista ou protoctista. Mas vejam que eles se diferenciaram, gente, lá nos primórdios da vida, ó. Então, esse é um grupo que não reflete a filogenia, a gente chama de grupo polifilético, que é quando a gente tem os representantes daquele grupo com mais de um ancestral comum e exclusivo. Eu vou ter um ancestral apenas para o protozoário e um outro ancestral apenas para as algas, tá? Não posso falar que as algas são tão próximas assim dos protozoários. Esse é um problema sério, esse reino protista. Já deveria ter mudado há muito tempo, criado um reino só para algas e um reino só para protozoários. Bom, turma, vou mudar que eu falo para a gente a nível de vestibular, viu, gente? A academia meio que já considera esse grupamento, né? Até a gente aqui não considera um grupamento filogenético, né? Já é um grupamento, vamos dizer, de certa forma, até cultural. Turma, vamos seguir nesse nosso caminho e agora eu vou meio que tentar finalizar a origem da vida falando da outra hipótese. Porque o que a gente conseguiu como consenso, assim? A evolução gradual dos sistemas químicos a gente não discute mais. A gente considera que sim, a partir de monômeros formaram polímeros, estruturas individualizadas, moléculas informacionais, e aí surgiu lá o primeiro ser vivo. E esse primeiro ser vivo,
Inicialmente eu considerei que ele era heterotrófico fermentador, é a hipótese heterotrófica, mas também eu poderia considerar que ele tivesse sido quimiosintetizante ou quimiolito autotrófico, que ele produzisse seu próprio alimento, mas agora a partir não da energia luminosa, mas de outras reações de oxidação. Lembra daquela aula de ciclo do nitrogênio, que tinha as bactérias que transformavam amônia em nitrito, nitrito em nitrato? Elas são todas quimiosintetizantes. E, gente, as arqueobactérias são os grandes exemplos de quimiosintetizantes. Eu vou até fazer um destaque aqui, gente. A gente não usa mais esse termo arqueobactéria. As bactérias extremófilas que vivem... Eu vou corrigir aqui meu comentário. Os procariotos extremófilos que vivem em ambientes extremos, eles não são mais linhagens bacterianas. Criou-se um domínio exclusivo para eles, um domínio diferente do das bactérias. Da bactéria é o domínio bactéria, esse é o domínio árquea, e a gente chama esses procariotos extremos de árquea apenas, tá? E por que, gente, que essa hipótese autotrófica ela não tem uma fundamentação tão grande assim? Por que a gente não considera ela a mais adequada? Já que essas árqueas, elas realmente vivem em ambientes extremos, que provavelmente era um ambiente da Terra pré-biótica. Então, qual foi o grande problema, deslize dessa hipótese? É com relação, gente, na verdade, ela perdeu força quando a gente teve um estudo da genética molecular. E a gente conseguiu estudar uma série de enzimas e moléculas importantes. Porque, assim, a gente imaginar que o primeiro ser vivo, e é mais parcimonioso a gente considerar, que ele era estruturalmente muito simples. E as árqueas são estruturalmente muito complexas. Elas têm uma maquinaria de replicação do material genético que é a mesma dos eucariotos. Ela tem estona no material genético, o tipo de ribossomo, o aminoácido iniciador da tradução. Então, assim, ela tem uma maquinaria molecular muito complexa para eu considerar que foi o primeiro ser vivo que surgiu. Então, hoje em dia, a gente até considera que as árqueas são mais próximas de nós eucariotos do que das próprias bactérias. E a gente meio que caiu por terra a hipótese heterotrófica. Mas ela seria a mesma coisa, só ia mudar que o primeiro ser vivo, em vez de ser um fermentador, era um quimiosintetizante. O que não sustenta isso? Os estudos da genética molecular comprovaram que as árqueas, que são os representantes desse grupo, têm uma complexidade muito maior do que aquelas que a gente imagina para o primeiro ser vivo, tá certo? Bom, galera, eu espero ter ajudado vocês. A gente, então, está finalizando nossa aula de origem da vida e a gente segue com novas aulas agora nessa nova plataforma que é o YouTube. O YouTube me dá mais liberdade para poder postar vídeos maiores. Qualquer coisa eu posso postar essa aula também no IGTV, mas o meu local primordial vai ser o YouTube. E eu vou fazendo o convite para você curtir o vídeo, você compartilhar o vídeo, porque eu sou um youtuber minúsculo, gente, né? Na verdade, eu sou um educador, eu sou um professor. Mas já que eu estou tendo todo esse trabalho, eu imagino que eu posso ajudar também outras pessoas. Então eu vou pedir para vocês compartilharem o vídeo, ajudar aí. E de certa forma, muito obrigado. Um abraço para vocês. Bons estudos. Tchau.